Fala DevPro, Renzo Nutitelli aqui na área e finalmente chegou a hora de você aprender o Git, a principal ferramenta de gestão de arquivos de projetos de software utilizada pela maioria das empresas dessa área. Nessa aula você vai aprender a instalar o Git com apenas uma linha de comando, tanto no Mac quanto no Ubuntu. E depois dessa instalação você vai aprender como é que você vai copiar os arquivos do seu repositório remoto para a sua máquina localmente. Então, bora pra vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa, cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, DevPro, a primeira coisa é o seguinte, para o seu Mac ficar parecido com o Linux, o que falta nele é um instalador de pacotes, uma ferramenta que te permite, via linha de comando, instalar as ferramentas necessárias para você utilizar no seu ambiente de programação. Só que ele não vem com esse sistema embutido, diferente do Ubuntu, que já vem com o instalador de pacotes, como a gente vai ver durante essa aula. Portanto, a gente vai precisar instalar um gestor de pacotes aqui dentro do Mac. Por isso, eu já estou aqui na tela e eu vou pesquisar pelo seguinte: Homebrew, que é um dos instaladores de pacote mais utilizados pelos devs que trabalham aí dentro do Mac. Então veja que já me deu aqui como resultado aqui na primeira página o brew.sh, inclusive a extensão do domínio tem a ver aí com um shell. Então o que você vai fazer para instalar? Pode clicar aqui nesse íconezinho para copiar este comando, você vai abrir o seu terminal, deixa eu dar uma aumentadinha aqui para você ver, e finalmente você vai colar aquele conteúdo que em uma linha já vai instalar para você o Brew. Ele vai pedir a senha do seu computador, por quê? Porque ele está instalando aqui algumas coisas no seu computador, então ele está te pedindo aqui a permissão. Eu vou colocar um Enter para eu poder, então, instalar a ferramenta e vou editar o vídeo para você não ficar vendo aqui essa tela que está instalando aqui. Bom, ao final então da instalação do Brew, você pode testar executando o comando brew. Se aparecer aqui exatamente essa linha de comando é porque ele está funcionando. E aí, o instalador de pacotes funciona como? Você vai digitar brew, install, dá um espaço aqui, depois digita install, que vem do inglês instalar, e no caso, a ferramenta que a gente quer, que é o Git, G-I-T. Enter, e aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar na internet esta ferramenta, que é o Git, vai instalar e permitir que nós utilizemos aqui via linha de comando. Detalhe para você que está trabalhando no Mac, a única diferença aqui para o Linux é que a gente vai precisar instalar as ferramentas com o Brew. Mas depois, todos os comandos que a gente vai utilizar aqui, nessa trilha aqui do DevTools, as ferramentas do desenvolvedor, você vai executar exatamente os mesmíssimos comandos que lá no meu Ubuntu. Então, olha só, ele terminou aqui de instalar, e aí para eu conferir se o Git está realmente funcionando, eu posso digitar aqui Git e veja que com apenas uma linha de comando, eu já tenho a ferramenta Git instalada no meu computador. Inclusive, essa foi a razão para eu ter feito a migração do Windows lá nos idos de 2011 para o Linux e depois eu também utilizei o Mac. Porque aqui é simplesmente isso, você copia uma linha de comando e instala as ferramentas necessárias.
Já no Windows você tinha que dar um duplo mortal carpado, baixar um exe, procurar um crack na internet para fazer a ferramenta funcionar redonda no Windows. E é por isso que eu tenho ensinado aqui para você Linux e agora o Git. Então, a partir desse momento o Git está instalado aqui, eu vou passar para o Linux, mas lembre-se, se você está no Mac, os comandos que eu vou utilizar aqui no restante das aulas sobre o Git são exatamente os mesmos. Bom, DevPro, agora que você aprendeu a instalar o Git no Mac, chegou a hora de você aprender a instalar também o Git no Linux. Isso vai servir tanto se você tem um Ubuntu instalado direto no seu computador, de maneira direta, ou também via WSL aqui no Windows, como eu vou fazer aqui agora. Os comandos são exatamente os mesmos. Para você instalar aplicativos no seu Linux, você vai acessar os repositórios dessas ferramentas do Linux. E aí, é legal que você rode o comando sudo apt-get update para fazer uma atualização desses endereços de repositório para você sempre poder baixar as últimas versões estáveis dessas ferramentas. Então, rode esse comando, ele vai pedir a senha do seu Linux que você definiu lá quando você instalou o seu Linux. Depois de ter rodado esse comando, você vai rodar então sudo espaço apt-get espaço install, que do inglês vem o instalar, e você vai digitar Git. Então, também com uma simples linha de comando, o Git vai ser instalado aí no seu Ubuntu. Então, uma vez que você tenha instalado, vai funcionar bonitinho, belezinha. Você pode testar utilizando a linha de comando aqui, digitando Git, Enter, e ele te dá aqui todas as opções que a gente vai estudar aqui durante as aulas seguintes. Mas o primeiro comando que você precisa entender, e isso vai funcionar agora da mesma maneira, seja Mac ou seja no Linux, você precisa aprender como que você vai copiar os arquivos do seu repositório remoto. Para isso, eu vou acessar então aqui o endereço do projeto que a gente tinha feito setup na aula anterior, a página do Enzo Pascal. Se você não sabe fazer esse setup ou não fez o setup na aula anterior, por favor, dá um pause aqui agora nesse vídeo, retorne na aula anterior e eu vou deixar o link aqui na descrição onde a gente fez o setup desse projeto. Então agora o objetivo é copiar os arquivos desse projeto, que é o gitignore, o license e o readme, para o nosso computador, sendo que a gente também já fez o setup das chaves SSH na aula anterior. Então como é que a gente vai fazer isso? Você virar aqui em Code, e aí veja que ele tem várias opções de acesso, mas o que a gente está procurando é o SSH porque a gente já fez o setup das chaves. E é uma das maneiras mais seguras de você acessar o seu repositório. Então eu escolhi aqui a aba SSH, vou clicar aqui nesse botãozinho que ele já vai copiar o comando bonitão para a gente poder utilizar no nosso comando aqui via linha de comando. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou digitar o comando git clone, que é o comando para puxar esses arquivos desse meu repositório e fazer a conexão do meu computador com esse repositório remoto. E aí eu vou dar um espaço e vou colocar aquele endereço do repositório, que tem normalmente esse formato aqui, olha, git@github.com, ou seja, usuário e parâmetro aqui que é o do Git, acessando o GitHub, no Renzo N, que é o meu usuário, barra o nome do meu projeto que a gente tinha criado, página-enzo-pascal.git. Fazendo isso, quando eu digitar Enter, o que vai acontecer? A primeira coisa é que, como ele está fazendo acesso via SSH igualzinho quando a gente falou também de aula SSH para acesso aos servidores remotos, ele está te perguntando se realmente você confia que dentro desse endereço de IP aqui você está acessando o GitHub. Eu vou digitar aqui yes, porque eu confio que esse é o endereço do GitHub, vou dar um Enter, e o que ele vai fazer é o quê? Pedir o passphrase da minha chave SSH. Lembrando que tudo isso a gente também fez o setup quando eu te ensinei a gerar as chaves SSH em aula anterior. Se você não fez isso também, tem que voltar lá na aula, vou deixar também o link na descrição aqui para referência. Vou colocar então aqui a minha senha e veja aqui o que ele falou. Olha só, recebi aqui os objetos. 5 objetos, ou seja, o que ele fez? Ele basicamente copiou os arquivos do meu repositório. Como eu não dei endereço nenhum, ó, vou dar um ls, ele criou aqui, olha, o página Enzo Pascal, que é o nome do meu projeto. Para a gente conferir, vou fazer o quê? Vou dar um code página Enzo Pascal para já abrir aqui o VS Code a partir desse diretório principal aqui. Então vamos lá, olha só. Maravilha, eu tenho aqui a minha página do projeto, eu vou dizer que eu confio aqui nos autores dentro dessa pasta aqui, e veja que ele abriu para mim aqui, olha,
readme, license e o git ignore. Então, ó, se eu ver aqui o conteúdo da página do Enzo Pascal, deixa eu voltar lá no meu repositório remoto. Então, veja só, é exatamente o conteúdo do meu readme que tá aqui. Eu vou colocar até no raw para você ver que é exatamente o mesmo conteúdo que está lá. E aqui eu queria finalizar também mostrando como é que ele fez uma conexão com esse repositório remoto aqui. E a gente chama, inclusive, essa cópia aqui que foi feita de repositório local, porque é o repositório que está na nossa máquina. Para você verificar isso, você vai rodar o comando git remote, e aí eu vou utilizar a opção "-v", que é a opção de modo verboso. Olha só a mensagem que ele deu, ele está falando que essa pasta aqui não é um repositório do Git, e ele tá certo. Primeiro eu tenho que navegar lá até o meu projeto, que é o página Enzo Pascal, e aí sim rodar o comando git remote "-v". Inclusive, a linha de comando do Git é excelente. Ela sempre te dá as mensagens certas para você poder corrigir caso você tenha cometido algum erro. Mas olha só então o que aconteceu aqui. Quando eu rodo este comando, ele me mostra qual é o endereço do repositório remoto do qual eu puxei esses arquivos quando eu executei o meu comando clone. Aqui, este primeiro elemento, ele dá um apelido para esse repositório remoto. Quando você clona, ele vai chamar, por padrão, esse repositório desse apelido aqui, que é o origin, que seria a origem. E depois ele coloca aquele endereço que justamente eu coloquei na hora que eu executei o comando clone, seguido do endereço do meu repositório remoto. Então a gente vai entender melhor como que a gente vai fazer essas conexões do repositório local com o remoto, mas toda vez que você for entrar numa empresa, entrar em um projeto novo, é isso que você vai fazer. Você vai clonar o projeto que já existe, ou se você for criar projetos novos, você sempre vai começar pelo GitHub e depois vai clonar dentro da sua máquina. Essa é a maneira mais fácil de você fazer o setup inicial dos seus projetos de software e poder mostrar e ter um portfólio dentro da sua conta do GitHub. Mas então vamos aqui para o nosso famoso resumo. O que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu a instalar o Homebrew no Mac para poder então instalar o Git com apenas uma linha de comando no Mac. Depois você aprendeu a fazer o mesmo procedimento no Linux utilizando o comando sudo espaço apt-get e depois utilizando o subcomando install para poder instalar o Git. Depois nós utilizamos o comando git clone para poder puxar os arquivos do meu repositório remoto e para finalizar eu te mostrei o comando git remote para você observar qual é o repositório remoto ao qual o meu repositório local do meu computador está conectado. Então é isso, DevPro. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar nessa ferramenta maravilhosa que é o Git. Até mais!